Amados irmãos e irmãs, paz e bem, neste dia 13 de agosto, sexta-feira, o Evangelho para hoje é Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Lembro que estamos na 19ª semana do tempo comum. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria, antes de comentar o texto, de fazer uma citação sobre aquele evangelho da transfiguração, na qual Jesus está conversando com Moisés e com Elias, conversando com o Antigo Testamento, dialogando. A palavra feita carne dialoga com o Antigo Testamento. Nós precisamos aprender a dialogar com a palavra, ler e fazer a chamada Lectio Divina. Ler e devagarinho irmos entrando no profundo da palavra até que ela nos toque e nos diga algo para a nossa vida cristã, para a nossa família, para a nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. Pois bem, vamos ao texto de hoje. Não se trata de uma pergunta feita pelos fariseus porque desejassem aprender ou colher de Jesus algum ensinamento. O texto diz claramente que se tratava de uma cilada. Fizeram uma pergunta para o tentar. E a pergunta era sobre a indissolubilidade do matrimônio. Quer dizer, o matrimônio é indissolúvel ou não? Alguém pode casar-se 1, 2, 3, 4 vezes, quantas desejar? É claro que quando uma família é destruída, despedaçada, há sempre uma grande angústia da parte dos filhos e da parte dos próprios cônjuges, porque ninguém quer ver sua família destruída e ninguém casa pensando já em divórcio. O divórcio não é uma coisa boa, né? Às vezes podem existir vários enganos no processo do namoro, do noivado, no processo do caminho do matrimônio. E quando as coisas começam mal, elas não terminam bem, muitas vezes, não é? Então é preciso pensar bem sobre esse caminho do matrimônio. E eles perguntaram a Jesus: é permitido despedir a esposa por qualquer motivo? Quer dizer, qualquer banalidade pode ser razão para se divorciar e para mandar a mulher embora de casa? Essa é uma pergunta interessante, porque nos dias de hoje acontece muito isso, às vezes sem um motivo mais sério, por isso que a igreja fala de uma preparação remotíssima, que seria para o matrimônio, a preparação que deve acontecer desde a juventude, a adolescência. Os pais devem orientar e instruir os filhos acerca do matrimônio.
Depois a igreja fala de uma preparação remota, que seria uma preparação que acompanha o tempo do namoro, o noivado, e aquela preparação chamada imediata, que é a preparação, o chamado curso para noivos, que acontece antes do matrimônio, para oferecer ao casal uma certa consciência daquilo que vão realizar, uma consciência do sacramento, porque o matrimônio não se trata de uma união qualquer. Os dois se tornam, através daquela união, sinal, sacramento, um sinal do amor entre Deus e a humanidade. E Jesus disse, não é possível despedir a mulher por qualquer motivo. Só se houver um motivo realmente muito, uma exceção, algo, o fundamental seria, ou a regra seria tentar manter o matrimônio. É claro que existem situações que podem ser insustentáveis, mas o ideal é manter o matrimônio. Depois, Jesus vai ao Antigo Testamento e diz àqueles homens que se consideravam tão letrados na Sagrada Escritura, vocês nunca leram o Gênesis? Não leram que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Há uma teologia muito profunda aqui. O homem que deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Esta história de deixar pai e mãe é muito interessante e muito profunda. Valeria um comentário, porque muitos casam, mas não querem deixar pai e mãe. Quer dizer, todo problema de casa querem levar para pai e para mãe resolver. Outro dia alguém me disse, padre, o matrimônio é tão difícil, porque no princípio, porque sobretudo se a pessoa casa com alguém imaturo. Claro, e ela se referia à situação pessoal, né? Então não é fácil, mas é preciso trabalhar esta possibilidade, os dois serem uma só carne, a segunda coisa, deixar pai e mãe, primeira coisa, e segunda, se tornarem uma só carne, quer dizer, estarem unidos de tal forma que possam viver este amor de maneira a partilhar não só o leito, mas partilhar também a vida, partilhar sonhos, projetos, não é? Os dois entram na igreja antes do matrimônio, um entra primeiro, o outro entra depois, para dizer que até ali cada um está vivendo a sua vida. E depois do matrimônio saem juntos, depois da celebração, para dizer que agora os dois devem olhar juntos na mesma direção e devem se ajudar e viver uma vida de matrimônio verdadeiramente, não é? E Jesus cita o caso de Moisés, não é? Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Não era uma regra, era uma exceção. Mas Jesus diz, não foi assim desde o início. E Jesus diz, o homem não deve desprezar a sua mulher. E continua o texto. O segundo tema que é tratado no texto é o tema do celibato, o tema da virgindade, o tema da consagração a Deus. Esse é um tema muito caro para as primeiras comunidades cristãs, nas quais havia um grupo de virgens que eram muito bem consideradas na comunidade e tinham um lugar especial. Se na cultura judaica a virgindade e o fato de não gerar filhos era uma coisa que não era tão bem vista, nos primórdios da igreja havia entre o grupo de mulheres que serviam à igreja, havia o grupo das viúvas, havia o grupo das diaconisas e havia o grupo das virgens, e eram muito bem quistas na comunidade. Então esse é o segundo tema. E Jesus diz, alguns homens são incapazes para o casamento. Outros foram feitos incapazes para o casamento. E outros se fizeram a si mesmos incapazes para o matrimônio. E no final ele diz, quem puder entender, entenda, porque de fato se trata de um texto bastante enigmático, não é?
Portanto, hoje devemos rogar a Deus que nos dê discernimento, sobretudo para superar os conflitos matrimoniais. Se você está vivendo um conflito matrimonial, procure ajuda. Procure o padre da sua paróquia, converse com alguém, procure ajuda. Esse momento da pandemia, muitos problemas se tornam gigantescos. É como se os problemas fossem colocados numa lupa. E às vezes uma coisa que você vinha conseguindo viver tão tranquilamente, de repente você começa a ver através de uma lupa como um grande obstáculo à vida matrimonial, né? Então, ter consciência, estamos no meio de uma pandemia e precisamos de ajuda. Os casais estão vivendo muito mais tempo juntos por conta do isolamento social e isso causa toda uma série de coisas, né, que precisam ser avaliadas com calma. E as crises matrimoniais vão chegando, né? Então é preciso ter o coração aberto para querer viver o matrimônio. E viver o matrimônio não é uma coisa tão simples, né? É viver o perdão diário, o diálogo, é saber pedir desculpas quando se erra, é saber valorizar cada momento, transformar cada momento, da vida em coisas excepcionais, quer dizer, é surpreender a outra pessoa que você escolheu para viver com ela, com coisas belas todos os dias. O amor é algo que se renova todos os dias, não é? E a igreja oferece vários pilares para refletir a questão da vida matrimonial, né? Esse documento do Papa, Amoris Laetitia, né? É muito belo para se refletir sobre isso também, né? Sobre a vida de família. Possamos hoje pensar sobre isso e pensar também sobre o celibato e a consagração a Deus através da virgindade ou do celibato. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos preserve todos os males hoje e sempre. Abençoe-vos o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.